considerados santos homens de Deus, que depois se descobriu que viviam em adultério. Mas a aparência, santo. A esposa do santo homem de Deus teria flagrado os dois, numa outra ocasião, fora daquela ocasião de 29 de janeiro de 2005, falando altos papos até 1h da madrugada. E diz a fofoca do perfil fake Renovar Pinturas, apesar de ser um perfil fake, apesar de ser uma fofoca, o que está escrito parece que bate, meio que verdadeiro. Às vezes o perfil fake serve para proteger a testemunha. Nesses casos eu dou razão para o perfil fake. Agora, quando o perfil fake vem com mentira, que a gente sabe que é mentira, e vem lhe atacar, aí já é crime. Então, tudo tem que ser analisado com cuidado. Inclusive, na legislação brasileira, nós temos a lei de proteção às testemunhas, que se dão pseudônimos para elas. Para quem não sabe disso, por exemplo, não vou falar detalhadamente, mas o Elvis Presley, certa feita, ele era um detetive, ele sabia de erros de gangster, de grupos terríveis dos Estados Unidos. E até por conta disso que criaram a teoria que ele pudesse estar vivo. Porque pelo fato dele estar trabalhando nessa área, ele sabia de muitas coisas e para não ser morto, ele poderia usar um pseudônimo, um outro nome, não um verdadeiro. Principalmente se ele entregou algo. Então, no Brasil nós temos algo parecido a isso. Então, nesse sentido, o perfil fake deve. Até porque mais tarde surgiu várias comprovações. Já tinha pincelado nesse sentido. Então lá dizia que a esposa pegou os dois falando, não sabemos como, só falando, até acontecer o que aconteceu no fatídico dia. E interessante é que lá naquele do Renovar Pinturas, a mesma coisa que o Lalabaia falou, lembrando, não estou citando teu nome aqui, estou dizendo Lalabaia, diz assim, e chamou meu filho de aleijado. Está lá no comentário. Agora ele não anda falando isso aí? Anda, né? Será que não era ele o Renovar Pinturas? Quem que é o Renovar Pinturas? Ou será que ele está copiando o Renovar Pinturas? E por isso que eu digo, não tem nada de novo. Já está tudo escancarado há muito tempo. Nem eu me lembrava disso. Porque a gente produz conteúdo, tanto conteúdo, que não tem como gravar, ter na memória várias coisas. Por exemplo, eu estou agora falando do Dia dos Namorados. Eu vou me lembrar do que eu falei lá no Dia dos Índios, que eu tenho uma live aí que eu fiz sobre o Dia dos Índios, mas eu não lembro nada, muita coisa que eu falei. Isso que é poucos meses, imagina um ano. Então eles acessam o canal da gente, tem essas informações, porque eu me lembro que eu fiz muitos comentários, indagando os comentários que vinham no meu canal, dizendo assim, será que isso é verdade? E tinha alguns que falavam, que eu já fazia o vídeo, sabendo que era verdade, que a história, ela se comprovava com outras pessoas verdadeiras mesmo, que eu tive contato. Então, está tudo aí esclarecido. E lá dizia que ele, o senhor missionarão, santo homem de Deus, tinha um caso com essa tesoureira há anos. Sendo verdade, a filha não é dela, pelo menos que se aponta. Até porque a mãe da filha é de Goiás e essa me parece que é de São Paulo, essa tesoureira. Para você ver, né? A maravilha que é. Aliás, que interessante, certa feita nessa instituição disseram que era para tirar os tesoureiros, os homens, na época era homem, porque os homens estavam desviando dinheiro, porque teve o caso lá daquele que foi denunciar no ano 2000 para as TVs. Vocês lembram daquilo, aquele camarada? O Guilhermino, exato. Vamos tirar. Vai começar com o caso das mulheres, porque as mulheres eram mais tementes, porque as mulheres eram de Deus. Aí eu fico pensando, temente de Deus, mas será que não tinha uma questão, uma conotação sexual? O braço direito ser mulher, para acontecer considerados santos homens de Deus, que depois se descobriu que viviam em adultério. Mas a aparência, santo, paletó toda vez que a igreja gravata estreita, como diz a norma interna da igreja, diga de passagem, que o pai da igreja, as mulheres... Mas isso é só aparência.
continuou ungindo, continuou pregando. Aqui caiu uma vez, ele não caiu uma vez, ele caiu 3. Era para ser excluído, segundo o regulamento interno antigo, porque a primeira vez é 5 anos, a segunda vez é 10, e a reincidência na terceira seria a exclusão. Para você ver que eles colocavam fardos que nem eles mesmos cumpriam. Mas isso é uma santa e beata hipocrisia. Farisaísmo puro. Para os outros era condenação, para os outros era punição. Não podia mais voltar a pregar, não podia mais voltar a isso. Mas eles voltavam. Depois eles, obviamente, retificaram isso do regulamento interno, que isso aqui é início dos anos 2000. Mas estava aqui, não podia mais voltar. Que obreiro, quantos que voltaram? Quantos? Eu mesmo sou testemunha de uma pessoa que, vamos lá, não é o Davi Filho, é outro. Essa pessoa, que era financeira, andou copulando com um presbítero casado. O presbítero casado nunca confessou que estava em adultério e tinha feito um filho, inclusive. Continuou pregando, não foi disciplinado. Até que depois de um tempo aí desapareceu da santa. Abriu um ministério. Mas quando quase que o missionário estava morrendo. E a mulher dele logo entrou na ceia, não deu nem 2 anos. E segundo aqui, ó, membros solteiros separados, ela era solteira, a mãe solteira, 2 anos. Ela não ficou 2 anos. E pasmem, ela voltou como obreira. Começou a pregar, começou a revelar, voltar o que era antes. E ainda continua pregando. Se eu não equivoco, ainda está na santa. Eles cumpriu isso aqui? Não cumpriu. Então fardo que eles mesmos não cumpriu e que servia só para dar escândalo na instituição. É lamentável dizer isso, mas é a mais pura e cristalina verdade. Referente ao adultério na Bíblia, meu pensamento, meu comentário. A palavra adultério quer dizer, em latim, literalmente, ir, dormir, estar na cama do outro. A Bíblia fala que o casamento tem que ser um casamento sem mácula. Tem que ter uma cama sem mácula. Ok? É um casamento que tem que ser um casamento puro. Só comete adultério quem é casado. Quem é solteiro não comete adultério. Ainda que esteja com outra pessoa. Na realidade, por exemplo, a mulher solteira, biblicamente falando isso, a mulher solteira, um homem casado, a mulher solteira cometeu prostituição, porque ela não era casada, e o sujeito lá, o casado, ele cometeu adultério, podendo até combinar também com prostituição. É isso que a Bíblia ensina. Adultério de casados ou entre casados, porque pode ocorrer eu casado arranjar outra casada, ela que é casada está em adultério, eu também estou em adultério. Solteiros entre solteiros, que se for, no caso, solteiro prometido em casamento, ou prometida, ou solteiros querendo copular antes do casamento, seria a fornicação, entre aspas, e a prostituição do solteiro que está prometido, ou está namorando alguém e acaba traindo esse alguém no namoro, que seria a prostituição, porque ele vai com outro parceiro ou com outra parceira. É isso. E lembrando que o termo fornicação, inclusive, pode significar promiscuidade, prostituição, não tem como definir, mas muitos chegam a dizer, não, a fornicação é entre os jovens. Bom, mas a fornicação está quase equivalente à prostituição, tá? No mínimo, vamos dizer assim, já que muitos creem nessa crença que copular antes do casamento é pecado, então se copular antes do casamento é pecado, assim sendo, é só isto, copular antes do casamento, e não a fornicação seria a palavra certa. Porque tem a ver lá com o grego, a questão de porneia, mocheia. Eu já expliquei isso em vídeos, outros vídeos antigos, não vou explicar aqui. Tem lá no outro meu canal explicando sobre isso. Aqui a gente só fala sobre a questão aqui exatamente do regulamento e comenta. Então, falamos de adultério. Dados BG, notícias do Brasil e do mundo que estiver na pauta e na ordem do dia para você. Deixe seu like, se for no canal, se inscreva e até a próxima.